Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Apocalipse 21, versículo 1, vai nos dizer a seguinte verdade: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O tema da nossa reflexão para essa manhã é: o céu é um lugar real. Céu é um lugar real. E existe uma frase do escritor Dr. Steven Leirson, que ele escreveu o seguinte acerca sobre o céu: não se engane, o céu é um lugar real, não é um estado de consciência, nenhuma invenção da imaginação humana, nenhum conceito filosófico, nem abstração religiosa, nem um sonho emocionante, nem a fábulas medievais de um cientista do passado, nem a superstição desgastada de um teólogo liberal. É um lugar real, um local muito mais real do que onde você está agora. É um lugar real onde Deus vive, é o lugar real de onde Deus veio para este mundo. É um lugar real para onde Cristo voltou na sua ascensão. Ou seja, o céu é um lugar real, não é história de carochinha não, irmão. Não é fábula, não é conto, não é lenda, não é mito. O céu é um lugar real. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Então essa é a nossa temática: o céu é um lugar real. E que venhamos aprender com esse estudo muito acerca desse lugar, sobre esse lugar que a Bíblia tanto nos ensina, e é ponto de chegada dessa nossa caminhada, é o nosso ápice, é o nosso pódio, é o lugar que mais almejamos, é o lugar que mais esperamos, é o lugar que mais anseiamos, é o lugar que devemos, desejar ardentemente. É o céu, é estar com Deus no céu. Recentemente, eu não sei qual foi o pregador que esteve aqui conosco, mas eu lembro do que ele disse e eu achei bem interessante, que no céu é um lugar de surpresa. Isso o pastor Eloy, que é o pastor pai da nossa irmã Gisélia, sogro do nosso diácono Januário, o pastor Eloy, um dos fundadores dessa igreja, ele já dizia: o céu será um lugar de surpresa. E um pastor recente passou por aqui e disse o seguinte, mais específico: teremos 3 surpresas no céu. E a primeira surpresa é que quando lá estivermos no céu, nós vamos nos surpreender pelo fato de encontrarmos pessoas que jamais imaginávamos que um dia poderá chegar no céu. Então você vai dizer: fulano, você aqui, cicrano, beltrano, rapaz, como Deus é bom, como Deus é gracioso, como Deus é misericordioso. Então essa é a primeira surpresa: rapaz, que coisa, né? Feliz por você. A segunda surpresa que nós vamos ter é ao procurarmos pessoas e de repente nos depararmos com a realidade de não encontrarmos. Mas fulano era tão santarrão, queria ser mais santo que o Espírito Santo, né? E às vezes pessoas que têm uma conduta moral impecável, né? A salvação não é pelas obras, e a gente de alguma forma vai ficar surpreendido ao procurarmos líderes de expressões no expoente, da religiosidade nossos dias, e nos depararmos: rapaz, fulano não está aqui, nem cicrano não está aqui, nem beltrano não está aqui. E a Bíblia fala sobre isso, né? Que muitas meretrizes e publicanos antecederia os religiosos no reino de Deus. E Jesus fala sobre essa surpresa que haveria. Então essa é a segunda surpresa, né? Você vai procurar as pessoas e de repente não vai encontrar pessoas de cargo, pessoas de títulos, pessoas de dons, pessoas muito conceituadas e renomadas aí no mundo gospel. Nós não vamos correr esse risco de não encontrarmos. E a terceira grande surpresa do céu é a maior de todas, é maior que a primeira, maior que a segunda. A terceira é quando você chegar lá, irmão, quando você
pisa lá, você, ufa, finalmente. A terceira, eu acho isso interessante, que a maior surpresa é quando você chegar no céu. Quando você chegar no céu e perceber que você não é digno de pisar na terra cujas ruas são de ouro, cujas calçadas são de cristais, um lugar quando o rio são cristalinos, rios são cristalinos, onde não há sol, porque a glória de Deus resplandece, também não há escuridão, não há noite, onde não há fome, não há tristeza, um lugar onde as flores não murcham, as folhas não caem, os frutos não apodrecem. Olha que lugar tão perfeito, de tamanha harmonia, né, de consonância total entre o Criador e a criação. Chegar lá no céu, graças a Deus cheguei. Graças a Deus cheguei, porque ninguém é digno, né, irmãos? Venhamos e convenhamos. E a Bíblia diz que todos os nossos esforços, sacrifícios, não passa de trapo de imundícia. E eu sempre faço a pergunta: o que é trapo de imundícia? Ei, não precisa falar. Lembre-se só que naquela época não existia absorvente. E quando as mulheres entravam no ciclo menstrual, elas usavam um trapozinho, tipo um gases, um paninho, e colocava lá. Depois pegava aquilo, servia para quê? Era imundícia. Trapo de imundícia jogava no lixo, porque não servia para nada. Aí Deus faz essa comparação, né? Comparação absurda, que é todo o nosso esforço, que é toda a nossa dedicação. Sem a graça de Deus é em vão. Por isso que a Bíblia nos diz, Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vanglorie perante Ele. Então, amados, o céu é um lugar real e nós teremos essas surpresas quando lá estivermos, bem natural essa surpresa. Pode ter certeza que essa é uma das realidades, será as surpresas que nós teremos. Pastor Eloy já dizia o seguinte: lá no céu nós vamos ver quem nós não imaginaríamos que veríamos e não vamos ver quem nós esperávamos que veríamos. Vai ser um lugar de muitas surpresas, porque só Deus conhece o coração, só Deus sabe realmente quem é e quem não é cristão. Muitos são convencidos, poucos são convertidos, muitos entram na igreja, poucos querem ser igreja, muitos entram no evangelho, poucos aceitam que o evangelho entre em si. Uma coisa é você entrar no evangelho, outra coisa é você deixar o evangelho entrar em você. Mas vamos ao que realmente interessa, falar sobre o céu como um lugar real, não como algo abstrato, mas como algo concreto, como algo vivo, como algo verdadeiro. E essa deve ser a nossa grande aspiração, viu, gente? Essa deve ser a grande aspiração, o céu. É difícil vermos pregações sobre o céu em um tempo em que a teologia da prosperidade predomina nas igrejas, onde as pessoas querem fazer da terra um céu, quando a Bíblia já falou bem claro que essa terra vai ser destruída e não vai ficar pedra sobre pedra, e esse mundo já está condenado e não há o que possamos fazer para reverter aquilo que já foi determinado. Então nós estamos em um mundo desmoronando, nós estamos em um mundo sucumbindo, nós estamos em um mundo em plena contagem regressiva para o Armagedon. E a nossa esperança é uma morada eterna. A nossa esperança é um lugar, é um reino pleno e perfeito, conforme a Bíblia suscita essa esperança e Deus conforta os nossos corações através dessa verdade. Mas eu quero dizer isso aqui bem claro, que Jesus nos disse que não devemos juntar tesouros nessa terra. E às vezes a gente está fincando estacas, fortalecendo raízes em um mundo que não nos pertence, que nós não pertencemos a esse mundo. Somos forasteiros.
Me fez lembrar agora do martírio de Atanásio, quando colocam aquele homem na fogueira, e antes de acender as chamas, pergunta a Atanásio: você quer negar a Jesus? Ainda existe essa esperança para que você viva. E ele diz bem assim: hoje o mundo crucifica Atanásio, mas Atanásio há muito tempo já crucificou esse mundo. Forte isso, né? Ou seja, esse mundo já não me interessa, já não me ilude, já não me encanta, já não me desperta nenhum tipo de interesse. Eu sei quem sou em Cristo Jesus, e é isso que o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado para o mundo, não vivo mais eu. Tremendo, essa é a convicção que nos envolve, essa convicção que nos guia, né, para seguirmos os passos de Cristo, ao ponto que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça que foi preparada não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Ou seja, amar a vinda gloriosa de Jesus. Gente, eu não estou falando de uma utopia, não. Eu estou falando de uma realidade, que nós podemos amar a vinda de Jesus. O apóstolo Paulo disse que a coroa foi reservada para o grande dia, mas não somente para ele, mas para todos aqueles que amam a vinda de Jesus, porque entende que a vinda de Jesus trará uma redenção não local, não regional, mas global, universal. A Bíblia diz que Cristo será o elo entre os céus e entre a terra, entre o Criador, entre a criação. Nele haverá essa convergência total de tronos, soberanias, principados e potestades. É incrível quando a Bíblia fala sobre isso em Colossenses capítulo 1, falando que em Cristo Jesus, sabe, a harmonia que havia no Éden voltará a existir para nunca mais ser destruída. Para nunca mais ser destruída. E enquanto nós que temos essa esperança devemos fazer o que? Amar a vinda de Jesus. E essa é o problema, né? E há uma dificuldade, venhamos e convenhamos, de perceber esse amor sobre a vinda de Jesus. Se você chegar para um casal de namorado e perguntar: você queria que Jesus viesse agora? Eles vão dizer: não. Queríamos que viesse depois do casamento. Mas se você chegar para um casal recém-casado, aqui um exemplo, né? Não vou mexer com eles. Você queria que Jesus viesse agora? Não. Queríamos ter a alegria de ter um filho. Mas chegar aqui, deixa eu ver um casal que tem filhos, né? Até pastor Rodolfo se inclui nesse, né? Queria que Jesus viesse? Não, queria ver meus netos, carregar meus netos, né? E nós estamos sempre, de alguma forma, prolongando, procrastinando, adiando a volta de Cristo Jesus. Mas o que eu quero que vocês entendam é que realmente amar a vinda de Jesus, como Paulo desejou, ao ponto de dizer que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Quão difícil é, gente? Eu digo a partir de mim mesmo, quando eu digo que é difícil, porque eu estou olhando para mim. Eu estou fazendo essa leitura da realidade com a lupa da minha própria cosmovisão. Eu não estou tecendo opiniões terceirizadas, não. E a gente está sempre criando expectativas sobre as nossas vidas e, evidentemente, naturalmente, nós queremos conquistá-las. Mas essa realidade de amar, parece aquela história que o pastor Rodolfo já contou algumas vezes, não me recordo bem, do pastor disse: quem quer ir para o céu? O pessoal levanta a mão e uma pessoa fica com a mão baixa. Pastor, você não quer ir para o céu, não? Aí era um bêbado, disse: eu pensei que é para ir agora quero ir não. Agora eu não quero ir não. É mais ou menos assim, né, pastor? Agora eu não quero ir não. Quer ir para o céu? Não, rapaz, eu pensei que é para ir agora. Eu não quero não. Mas a vinda de Jesus será assim, imediata, repentina, não há como prever. E eu lhe digo mais até, ainda que Jesus não venha para o mundo todo, conforme está predito,
previsto e determinado, Jesus pode vir a qualquer instante para mim, para você. Nós podemos viver essa parúzia do advento a qualquer instante, de qualquer maneira, dormindo, não acordando, qualquer forma, sofrendo um acidente, uma colisão, sei lá. E a qualquer instante nós devemos estar preparados para esse encontro. Por isso, irmãos, a Bíblia fala sobre a importância da vigilância. Estarmos totalmente vigilantes, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora. Mas vamos lá ao assunto, céu é um lugar real. Primeiro, é o lugar do trono de Deus. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Não utilizei Atos 7, 49, que é a mesma coisa que Estevão fala. Mas entendermos agora que o céu é o lugar do trono de Deus. Trono da conotação de reino. Então Deus está no céu, não como um telespectador, mas como um rei, como um Senhor supremo, soberano, absoluto, governando. Então o céu é o lugar do trono de Deus, onde Deus estabeleceu o seu alto, sublime, formoso e poderoso trono, e do céu ele reina. Ele não perdeu as rédeas da história, conforme às vezes costumamos pensar, e tem uma teologia que é o teísmo aberto, que acredita que a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, ela não atua no mundo. Ela simplesmente, existem muitos teólogos até bons que enveredaram por esse caminho perigoso. É que o teísmo aberto é que Deus não tem nada a ver com as catástrofes que acontecem, que Deus não sabe o que vai acontecer, que Deus não pode intervir. Eu já penso diferente, que Deus não somente intervém, como Ele mesmo, sabe, determina. Isso é muito perigoso a falar, e é importante explicar, que eu creio da seguinte forma: existe a vontade de Deus, o beneplácito da sua soberania, ou seja, a vontade de Deus acima do bem e do mal. Só que essa vontade de Deus, ela pode ser perfeita e ela pode ser permissiva. Um exemplo muito prático aqui na Bíblia. A vontade de Deus permissiva foi quando o povo pede um rei. Deus não queria que o povo tivesse um rei, mas por tanto insistir, Deus deu um rei ao povo. Que rei foi esse? Que rei foi esse? Saul. A vontade de Deus foi perfeita ou permissiva? Permissiva. É permissiva, e a Bíblia nos fala algo parecido, irmãos, que diz bem assim: concedeu o que lhes queriam, mas fez desfinhar-lhes os ossos. Vamos ver onde está esse versículo? Eu creio que seja Salmo 115, posso estar enganado. Salmo 115. Não é Salmo 115, vai ser Salmo 106, versículo 15. Eis aí o motivo da confusão. O versículo é o 15. Salmo 106, versículo 15. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez o quê? Desfinhar-lhes a alma. Olha que coisa forte. Então, meu irmão, cuidado com o que você pede. Através da fé você pode até chamar à existência aquilo que não existe. Pedir, dá-se-vos-á. É como o pai, né? Quem aqui é pai tem experiência. O filho pede e a gente sabe que aquilo não é bom. Pede, tá certo, vai. Quando ele leva um desacerto, vem chorando, né? Aí a gente deixa aquele desacerto acontecer para que haja o quê? O aprendizado. Gente, já que eu estou falando desse texto, um outro texto muito forte que existe, é que quando nós estamos contra a vontade de Deus, Ele pede aquilo que a gente mais ama.
Eu não sei por que eu estou falando isso, mas algum motivo existe. Salmo 39, versículo 11. Cuidado com o que você pede. 39, 11. Olha só. Salmo 39, 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele com traça o que tem de precioso. Forte isso, né, irmão? Forte, né? Muito forte. Se eu fosse você, eu riscava aí. Quando castiga o homem com repreensões, Deus está repreendendo o homem. O homem não está ouvindo, o que é que Deus vai fazer? Tirar aquilo que para ele é mais precioso. Exemplo prático na Bíblia? Quem? Abraão. Me dá o teu filho. O teu único filho. Meu Deus. Fraticídio na Bíblia. Onde é que pode isso? Deus pediu Isaac. Deus queria Isaac? Não. O que é que Deus queria? Deus queria Abraão. Mas Abraão colocou Isaac acima. E aí Deus vem e pede Isaac para que Abraão venha entender quem é prioridade na sua vida. É forte isso, né, gente? Às vezes é uma posição, é um cargo, é um status, é uma condição. Às vezes é um namoro, é um noivado. É complicado. Ok? Mas voltando ao caso de vontade perfeita e vontade permissiva, aí nós encontramos quem? Para que se cumpra a vontade de Deus perfeita? Quem? Vontade permissiva? Saul. Vontade perfeita? Davi. Aí vem Davi sendo chamado por Deus, segundo o seu coração, para cumprir a vontade perfeita de Deus. Isso é só para a gente, pelo menos aqui, entendermos um pouco melhor sobre esse assunto do teísmo aberto, que é muito perigoso, como se Deus não tivesse mais controle sobre nada. Deus tem controle sobre tudo. O terremoto, o tsunami que acontece, tem a vontade permissiva de Deus. Não é a vontade perfeita, porque o homem está colhendo aquilo que está semeando, vivendo as consequências dos seus próprios atos. Agora, anular Deus da história não tem como. Não tem como. Se você for ver, Deus permitiu diversos juízos entre o seu povo, diversos atos de juízo para que servisse de correção. Então a gente sabe que aquela não é a vontade perfeita de Deus, mas é a vontade permissiva, e Deus intervém na história, Ele cria a história na realidade. Então quando a Bíblia diz, por que essa ênfase nesse ponto aqui, é que quando a Bíblia diz que o lugar do trono de Deus é que Deus reina no trono mais supremo que existe. Deus reina sobre os céus, Deus reina sobre a terra. Amém? Então essa é uma verdade. O que é o céu? É o lugar do trono de Deus. Segunda verdade, é o lugar onde Deus habita. Olha o que está escrito em Deuteronômio 26, versículo 15. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mana mel. Então é o lugar onde está o trono de Deus, é o lugar onde Deus habita. E detalhe, Mateus 6,9 não precisou colocar aí, porque todos já sabem o que está escrito. Pai nosso que estás no céu. A própria oração de Pai Nosso que Jesus nos ensina como modelo, não como uma reza, mas como um modelo de oração, onde demonstra confissão, gratidão, perdão, né? Ela nos ensina que Deus habita no céu. Então Deus está nos céus, é a sua habitação, e do céu abençoa o povo, é o que está escrito. Então, segunda verdade, o céu é um lugar real onde Deus habita. Terceira, o céu é um lugar eterno. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11, irmãos podem ler comigo? Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer,
temos um Deus, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. É basicamente o que Salmo 45:6, Salmo 45:13 fala. O céu é um lugar eterno. Ok? É um lugar do trono de Deus, é um lugar da habitação de Deus, agora é um lugar eterno. Gente, fazer uma pergunta aqui bem simples, bem simplista e simplória, para dizer a verdade. O que é eterno? A ideia dessa pergunta é fazer com que você pense o que é eterno. Um dia um professor na sala de seminário nos fez essa pergunta aos alunos: o que é eterno? E aí ele trouxe uma explicação de um escritor, Max Lucado, que ele dizia: olha, a eternidade é o seguinte, para você ter uma ideia, quando um beija-flor vem, pega uma gota de água no seu bico, o máximo que ele pode levar, e vai lá para a lua, tentando inundar a lua. Quando ele conseguir fazer isso, começa a eternidade. Dá para imaginar? Vem um beija-flor, pega leva. O que é eterno? A resposta simples exige às vezes ou melhor, a pergunta simples exige às vezes uma resposta simplista. Mas eu quero convidá-los a uma reflexão que não seja tão simplória. Pensa um pouco mais sobre o que é eternidade. Sabe o que é que eu penso sobre a eternidade? A Bíblia diz: de geração em geração, apresenta a geração como um ciclo. Segundo alguns socialistas, a geração dura 100 anos. Biblicamente falando, a geração dura em torno de 70 anos. Não é? E a Bíblia vai falar de geração em geração. Até aí tudo bem. E uma geração tem um ciclo. Mas quando a Bíblia fala de eternidade em eternidade, a Bíblia apresenta a eternidade como um ciclo. Alguém está conseguindo entender? Nem eu. É algo que transcende. Que é eternidade? A gente vai dizer algo que não teve início, que não tem fim, algo que vai durar para sempre. Mas o que é para sempre? E agora a Bíblia fala sobre a eternidade como um ciclo. Um ciclo de eternidade a eternidade. Gente, quando eu li isso em Apocalipse, eu disse: peraí, de geração em geração, de tempos em tempos, tudo bem, mas falar de eternidade a eternidade é algo que eu não consigo entender, só chegando no céu para perguntar para papai: olha, o que é eternidade que o Senhor apresenta como ciclo? Porque até onde sabemos, a eternidade é algo que jamais terá fim, tudo bem, mas a Bíblia fala de eternidade em eternidade. Gente do céu, isso é muito profundo. A Bíblia fala de geração em geração, de eternidade para todos sempre. O céu é um lugar real. O céu não sofrerá em sua eternidade alterações, não sofrerá depreciação do tempo, deterioração com os fenômenos naturais, simplesmente permanecerá intacto, em plena perfeição para sempre. Não correrá risco de sofrermos um colapso, um cataclisma, nada disso, porque esse mundo que nós vivemos, como vocês bem sabem, está condenado, e não somente a fenômenos naturais, internos, mas externos. A qualquer instante, um meteoro pode invadir a nossa atmosfera, como já aconteceu há alguns anos, e por fim, a história da humanidade. Mas no céu não correremos esse risco. Não correremos esse risco. Nós estamos em um país que não sofre muito nesse aspecto, mas talvez se eu estivesse falando aqui para americanos, para japoneses, que sabem o que é tsunami, que sabem o que é terremoto, né? Tem aquela sensação de estar aqui e ao mesmo tempo, a qualquer instante, ouvir, sabe, o barulho, né, das buzinas tocando, que é o alarme, acionando, dizendo que eles têm 10 a 15 minutos para procurar um lugar para se proteger. E essa é uma realidade em determinados países, né? Aquele barulho ensurdecedor, como um alarme, dizendo: olha, proteja-se quem puder, escape quem puder. E aqui nós não temos essa noção, mas no céu, como um lugar eterno, pleno, perfeito, como nós vamos ver ainda aqui,
não teremos essa preocupação. Não teremos essa preocupação. Gente, falando sobre a eternidade do céu, me faz lembrar de Marilyn Manson. Marilyn Manson é um cantor de rock. Alguém já ouviu falar? Tem uns roqueiros aí que já ouviram falar. Marilyn Manson, ele no seu show, ele faz barbaridade, gente. Ele rasga a Bíblia, defeca na Bíblia, urina na Bíblia. Ele se chama o anticristo do rock. E ele diz bem assim: vocês pensam que vão ficar nos céus voando como anjinho? Vocês vão queimar, vão se queimar vivos no inferno. E a galera vai a delírio, né? Os fãs dele. O pessoal é satanista declarado, aqueles que veneram Satanás no show. Mas houve um vídeo que me mandaram sobre esse cantor Marilyn Manson há muito tempo até, já faz muito tempo. Ele dizia bem assim: eu não quero ir para o céu porque o céu é um lugar monótono. E tem muita gente que pensa assim. A eternidade, por que eu estou falando isso? A eternidade fazendo o quê? Vamos estar fazendo o quê na eternidade? Aí a ideia que vem é uma ideia de monotonia. Não é? Olha aí, ó. Zeca Pagodinho disse que o céu não dava certo, né? É muito quieto, muito calmo, muito sereno. Preferiu o inferno com um pagodinho. Por isso que ele canta: deixa a vida me levar. Pouco a pouco a vida vai levando. Tem gente que pensa assim, né? Pô, passar a eternidade no céu, sim, mas fazendo o quê? Fazendo o quê? Aí tem essa ideia de Marilyn Manson, como se o céu fosse monótono. A Bíblia nos fala sobre gozos que há no céu, sobre uma euforia, porque na presença de Deus há fartura de alegria, sabe, inenarrável, inexplicável, imponderável, inefável. É o que haverá no céu, uma alegria tão contagiante, de gozo em gozo, onde nós louvaremos para sempre, verdade, serviremos para sempre, seremos apacentados para sempre, né? Ou seja, onde nós estaremos em plena comunhão com a presença de Deus. É algo tão grandioso que quando Pedro teve a amostra grátis do céu, lá no Monte da Transfiguração, ele disse: Senhor, façamos 3 tendas aqui, eu não quero sair mais nunca desse lugar. Teve uma amostra grátis do que é o céu. E quem já entrou na presença de Deus sabe, você não quer sair mais, não. Você se desconecta do tempo, se desconecta do tempo, perde a noção da realidade. Não é verdade, irmãos? Estou falando aqui numa linguagem bem compreensível, né? Bem legível para todos, né? Perde a noção de tudo, você só quer estar lá como Moisés. Moisés passa 40 dias, 40 noites no alto do monte. O monte, a Bíblia diz que o monte fumegava, o monte se estremecia, e relâmpagos vinham sobre aquele monte. O povo pensava que Moisés já estava morto, por isso quiseram fazer o bezerro de ouro. E Moisés estava lá e Deus disse: pede-me o que queres. E o único pedido de Moisés é mais e mais, né? Ou seja, não fica saciado. Ele disse: eu quero ver tua face. Nunca nenhum homem pediu para ver a face de Deus. Tinha tanta coisa na lista de Moisés, na agenda. Eu acho que estava lá: olha, quero chegar na terra que mana leite e mana mel, pisar na terra da promessa, ter uma tenda especial, afinal de contas foram 40 anos de peregrinações, de sofrimento. Mas quando chega assim, sabe, quando a gente se depara com Deus, a gente esquece da nossa agenda, a gente esquece dos nossos planos, a gente esquece dos nossos desejos. Quero ver tua face, quero ver tua face, quero ver tua face. O pastor Rodolfo está lembrando que agora recentemente nós viajamos, eu, o pastor Rodolfo, Adeilton, fomos levar o pastor Clodoaldo em Maceió, e de Maceió fomos para Recife, o irmão Antônio. Em Recife eu precisava pegar meu passaporte, e eles foram solidários comigo, né, me acompanharam nessa viagem. Mas houve um momento despretensiosamente, nada programado, nada planejado, e é assim que acontece quando Deus decide visitar. Os 4 rapazes de pijama ainda, 4 marmanjos de pijama ainda, né? Estávamos lá na sala, e de repente os 4 começam a chorar do nada. A gente vai falando sobre a Bíblia e começa a chorar, e pega o violão,
sabe? E naquele dia eu não consegui pegar o passaporte, a gente perdeu tempo, perdeu o horário. Né? E a gente, um bom exemplo, pastor. O senhor lembrou um bom exemplo, não foi? A presença de Deus foi tão grande. E a gente estava se programando para ir no aeroporto pegar, na Polícia Federal para pegar. E aquela presença, sabe, nos tomou. Perdemos o dia nesse aspecto dos nossos afazeres. E ficamos ali na presença de Deus. Quanto mais Deus derramava, mais desejávamos, mais buscávamos. 4, depois vejo 2 marmanjos abraçados de joelho, de short, somente de short, que era o Adeilton e o Toninho. Lindo demais. É assim a presença de Deus, como Deus faz, gente. É assim que Deus faz. Então, quanto nós mais temos, mais desejamos. Então, a ideia aqui é falar que o céu não é monótono, amém? O céu não é monótono. Não é uma euforia passageira, é uma felicidade plena, total em nossas vidas. Onde nós teremos júbilos. A Bíblia fala de júbilos, de gozos, de regozijo, né? Que haverá em nós, que fluirão como rios de águas vivas. Então estaremos louvando, estaremos celebrando por toda a eternidade, servindo por toda a eternidade. Pode se preparar, meu irmão, que ninguém será infeliz no céu. Ninguém será infeliz no céu. Pode ter essa certeza. Amém? O céu é um lugar prometido aos santos. João 14, versículo 1 e 3. Aqui são as palavras de despedida de Jesus. É bom ler a Bíblia, se situando no contexto. É bom ler a Bíblia, criando um cenário imaginário. Você tem essa liberdade. É bom ler a Bíblia, se colocando na mesma situação e questionando para quem Jesus falou, quando Jesus falou, por que Jesus falou, para que Jesus falou, por que Jesus falou. Você vai entender um pouco melhor a Bíblia. Essas são dicas que foram me dadas e até hoje tem sido muito válida. É um lugar prometido aos santos, é o momento da despedida. As palavras de Jesus na despedida é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí vem um cantor de Engenheiros do Havaí, eu não sei quem é o nome dele. Oh, tem um roqueiro por aqui. Qual é o nome dele? Hã? Essa é a música. Ironizando, ele dizia: o céu é só uma promessa, não temos pressa. Não temos pressa não, vamos nessa, né? É por aí. Alguém lembra dessa música? Lembra, né? Os roqueiros, ao menos ali levantou logo a mão. O menos era daqueles caras. Mas a música é essa: o céu é só uma promessa, não temos pressa não, vamos nessa. Eu acho que... Como é, Rodrigo, aí, a primeira refrão? Ironizando, o céu é só uma promessa, eu não tenho pressa, vamos nessa direção. O céu não é somente uma promessa, o céu é a promessa. Primeira vez que eu ouvi isso, né, eu já tinha uma formação, entendimento bíblico através da influência da minha mãe. Quando eu vi essa música, eu disse: o céu é só uma promessa, não tenho pressa. Eu logo percebi que era uma crítica. Eu disse: o céu não é uma promessa, o céu é a promessa. Ou seja, o que eles estão querendo dizer é que o céu não é uma realidade. O céu é um lugar real e é uma promessa não para a humanidade, é uma promessa para os santos. Interessante quando você se coloca como eu acabei de falar, no cenário. Quando Jesus cita João 14, ele não cita para as multidões. Ele cita para uma classe de pessoas. Classe é essa: os discípulos, os apóstolos. Não se turbe o vosso coração. O coração deles, Jesus já sabia, como grande mestre, psicólogo que é, que o coração deles estariam conturbado.
aflito, perturbado, desesperado com o horror da crucificação. Imagine aquele homem a quem eles viam como profeta, como sacerdote, como rei, sendo agora um cordeiro, indefeso, inofensivo, sendo pendurado no madeiro, despido. Gente, se a gente for descrever aqui os horrores da crucificação, a coroa de espinho que é colocada para ironizar o rei dos judeus. Rapaz, a mentalidade daqueles homens é fácil julgar quando a gente não está no lugar. Mas se coloque no lugar daqueles homens, você ia fazer pior do que Pedro, do que Tomé. Eles conviveram com Jesus, e Jesus alertou 9 vezes que seria morto, e padeceria na mão dos homens para que se cumprissem as promessas, a profecia de Deus. Mas eles veem todas as expectativas agora frustradas, eles estavam frustrados. É tanto que eles voltam a ser aquilo que Deus pediu para que eles não fossem. Eles voltam a ser pescadores de peixes. Quando Jesus aparece, está tudo lá no mar da Tiberíades, pescando a madrugada toda e nada apanharam. Mas os horrores são terríveis da crucificação. Então, Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Jesus começa a prepará-los e diz: não se turbe o vosso coração, não se desespere, creia em Deus, creia também em mim. Olha como Jesus chama a responsabilidade, né, gente? Isso é lindo como Jesus chama a responsabilidade. Não é somente crer em Deus, olha, creia em Deus, mas também creia em mim. Creia no que eu tenho vos dito, creia no que eu tenho vivido. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, vos teria dito. Eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora tem um mistério nesse lugar. Como assim? Som de chuva, coisa boa. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Qual é o mistério que tem nesse texto? Ele vai voltar, mas como assim? Foi preparar lugar como construtor, engenheiro, um arquiteto, um pedreiro? O que que Jesus está fazendo no céu? Sabia que esse texto tem um mistério aí? Você já parou para pensar nisso? Seja sincero. Como é? Jesus foi lá no céu preparar lugar? Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Qual é o mistério desse texto? Depois a gente explica. Mas como é que você imagina Jesus agora lá no céu? Preparando morada? Ou essa morada já existe? E aí? O céu é um lugar real. Vamos dar continuidade, a gente chega lá. Vamos? Um lugar agora a gente chega lá. Agora. Um lugar preparado desde a fundação do mundo. Então o céu está sendo criado? Ou já existe? Olha o que o texto diz, Mateus 25, 34, baseado no tema: o lugar preparado desde a fundação do mundo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando foi que Deus criou o céu? Fundação do mundo. Deus criou o marco zero. A gente teve lá no marco zero, não foi? Estabeleceu o marco zero para que se iniciasse a contagem. A Bíblia nos diz que no princípio criou Deus o quê? Céus e a terra. Ali estabeleceu o Senhor o céu que já existe. Da mesma forma como existe o inferno, criado para os demônios e os seus seguidores e os seus anjos caídos. O inferno é um lugar que existe inabitado, tá, gente? No céu não tem ninguém. O inferno é um lugar que existe inabitado. Aí você vai para Efésios 6,12 e explica. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso que habitam nas regiões celestiais. Entre os céus e a terra estão eles lá.
E o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E no final Deus vai pegar o diabo, seus anjos e os seguidores e lançar onde? Na segunda morte, que é o fogo eterno. Então o inferno existe, mas não está habitado. Os demônios estão por aí, soltos, vagando, perturbando, incomodando as nossas vidas. Ok? Agora vamos lá entender o mistério aqui, ó. Reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, a Bíblia nos diz que o céu já foi preparado, que o céu já existe. E agora, como entender isso? É um lugar prometido aos santos. O céu, Jesus foi preparar lugar. Eis a questão aqui. Foi que um dia um professor meu de escatologia, pastor Thomas William Fodron, estará conosco no mês de setembro. Ele é canadense, já vive no Brasil há mais de 40 anos. Confirmou a sua vinda para o Congresso de Missões. Seremos muito abençoados com sua presença. Olha só, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em mim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas o quê? Já existe muitas moradas. Já existe na casa do meu pai, existe muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meu professor dizia o seguinte, que existe uma interpretação gramatical. Eu vos teria dito, eu não disse. Eu vos teria dito o quê? Vou preparar-vos lugar. Mas o lugar já está preparado. Tenta entender aqui que foi uma aula no grego, viu? Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar lugar, mas eu não vou dizer isso porque já existe muitos lugares. Já existe muitos lugares. Aí o problema é o próximo versículo. E quando eu for e vos preparar lugar, e agora? Parece uma contradição. Quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Esse lugar agora já não é mais no céu. Esse lugar, sabe onde é? Entendeu? Quando eu for vos preparar lugar, o céu tem muita morada, mas ele não vai levar uma minoria para morar no céu. E aí ele está aguardando quem? Estava aguardando Ronde se converter, William se converter, Luiz se converter, Mônica se converter, Elisângela se converter, pastor Sidney se converter, até o número exato dos escolhidos, conforme está escrito em Apocalipse. Aí os céus se abrirão. Então, eu venho preparar lugar e você vai ver essa alteração no grego, sobre o lugar como morada celestial e o lugar como tabernáculo, onde Deus habita. E onde é que Deus quer habitar? Nossa vida, templo, santuário, morada de Deus. Então, onde é que Jesus está preparando esse lugar? No céu? Não, já está preparado. No céu? Não, já existe. Onde é que Jesus está preparando esse lugar? É aqui. E aí nos diz, e eu vos teria dito, vou preparar o lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus ainda está aí, nessa missão, cujo Espírito Santo está conscientizando o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para que um dia nós venhamos morar nos céus. Amém? Então o céu é um lugar prometido aos santos, o céu é um lugar preparado desde a fundação do mundo. Outra verdade, o céu é um lugar de paz. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem coisa alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos olhos toda lágrima. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, o céu é um lugar de paz. Com isso, subentendemos que não haverá conflitos, não haverá confrontos, não haverá facção, não haverá dissensões, não haverá divergências, não haverá contendas. Perfeita paz, porque o céu será governado pelo príncipe da paz.
Não é a paz promovida por uma ideologia, por uma filosofia, por uma política, por uma força ou por um poder. É a paz agora garantida pelo reino pleno, pelo reino perfeito. E quando se fala de paz, imagine, gente, um lugar onde não vai ter mais fome. Milhares de pessoas morrem anualmente por meio da fome. Assisti uma reportagem de um pessoal aqui em Pernambuco que estava caçando rato para comer. Alguém viu essa reportagem? Está circulando. Eles tinham rato até congelado para comer. E saber que isso aqui no Boa Esperança, há 3 anos, eu conheci uma família que vivia num casebre e passava por essa mesma situação. E caçavam nos esgotos ratos para poderem sobreviver. A fome é algo terrível, você não precisa ir para a África, para a Índia, para ver o que é fome. Vai no Boa Esperança. Vai na casa de papelão que tem lá. A igreja tem um trabalho social naquela região e conhece muito bem a realidade daquele lugar. Pessoas padecendo, não haverá fome. Talvez você nunca tenha tido fome. Eu nunca tive fome, eu já passei escassezes e privações, mas fome eu não sei o que é isso. Mas ao conversar com pessoas que tiveram fome, sabe, desespero que há, nunca mais terão fome. É o que a Bíblia nos promete. Nunca mais terão sede, nem sol, nem coisa alguma cairá sobre ele, porque o Cordeiro que está no trono apacentará e lhe servirá para ser guia entre as fontes das águas vivas. Deus limpará dos olhos todas as lágrimas. Agora, torno a repetir isso, se fala do céu, já estamos no céu. Como assim, pastor? Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. No céu nós vamos chorar. No céu nós vamos chorar. Gente, eu já vi algumas explicações sobre isso, permita-me compartilhar mais uma vez. Quando chegarmos no céu, a experiência que vamos ter ao procurar pessoas que nós amamos e não encontrarmos. Ao saber que nós vamos desfrutar de todo aquele gozo. Porque não pense você que no céu não teremos consciência. Há uma teologia aí que ensina que no céu não haverá lembranças do que aconteceu na terra. Haverá lembranças sim, porém não pecaminosas. Então você vai olhar para o seu irmão, para a sua irmã, você vai olhar para o seu cônjuge, aí você vai saber, olha, foi minha esposa, foi meu esposo, foram os meus filhos, no mundo terreno, na terra, durante o estágio que nós tivemos na terra. Nós vamos olhar um para o outro e vamos lembrar, agora não lembranças pecaminosas, não lembranças pecaminosas. Não haverá possibilidade de pecarmos mais. E aí, gente, para que fique bem claro, na transfiguração, os discípulos sabiam quem era Elias e sabia quem era Moisés. Momento de consciência, nós vamos reconhecer. Mais do que isso, quando João está na ilha de Pátmos e é levado às alturas, ele sabia, e ele cita os personagens que tinha no céu. Então, Cristo glorificado, ele não perdeu a sua consciência, ressurreto dentre os mortos. Então, o céu é um lugar que nós teremos lembrança sim, porém não pecaminosa. E durante essas lembranças, quando a gente sentir falta de repente de um filho, de um cônjuge, de um pai, é uma realidade, vamos ser coerentes com o fato, de vovó, de vovô, e a gente chegar lá e diz, meu Deus, vai vir aquele pesar no coração. Essa é uma das razões pela qual nós vamos chorar. Principalmente quando Jesus chegar e disser, mostra-me as tuas mãos. Eu vou exigir das tuas mãos agora o sangue do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos, do teu vizinho, do teu colega de trabalho, que a vida toda, diversas oportunidades eu te dei e você simplesmente recusou falar do meu amor. Não é isso que está escrito em Ezequiel 33? Tu serás salvo, mas de tuas mãos eu vou requerer todo o sangue dos ímpios que eu mandei tu falar como atalaia e você não falou, se recusou. Então vamos prestar conta. Essa é a primeira razão que nós vamos, porque no céu seremos julgados, não julgados para a salvação, mas julgados para a recompensa, para o galardão.
Então vamos ser julgados. Segundo motivo, seremos julgados é quando Jesus agora falar pessoalmente conosco. Eu já disse isso recentemente, torno a repetir, onde ele vai abrir o pergaminho e vai mostrar o plano perfeito que ele tinha para a nossa vida. Olha, esse era o plano perfeito que eu tinha para você. E agora ele vai mostrar o outro pergaminho, o caminho que nós escolhemos, os atalhos que optamos, sabe? E quantas vezes nós não rasuramos o que Deus tem escrito sobre a nossa vida. Quando a gente se deparar com o plano de Deus e com o nosso plano, não vai ter outra. Choro mesmo. Nós vamos chorar, aí sim ele vem apacentando e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e a partir de então, não haverá mais choro, porque estaremos debaixo da justiça divina. Você lá no céu, tendo consciência que papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, filho, filha, esposo ou esposa não está com você, mas ao mesmo tempo você, debaixo da justiça de Deus, já não verá a angústia, tristeza, não haverá mais pesar algum, porque agora todos estarão debaixo da justiça de Deus. Disse uma outra vez e torno a repetir, debaixo da justiça de Deus acontece algo simples, sabe o que é? Quem estiver no céu vai dizer, eu estou aqui, mas não mereço estar aqui, conscientemente. E quem estiver no inferno vai dizer, eu estou aqui, mas eu sei que aqui eu mereço estar. Porque diante da justiça de Deus, os homens são o quê? Indesculpáveis. E aí não tem mais chororô. Esse jogo acabou. Quem lembra dessa expressão? Era um joguinho que passava na manchete, né? Luiz, lembra? Como era o nome daquele jogo, Luiz? Lembra? Só sei que no final dizia, não tem mais chororô. Esse jogo acabou. Alguém citou aí, né? Era o Hugo, sei lá. Hã? Hugo? Ah, pastor era dessa época, Micael. Pensei que você era mais novo, viu, Micael? Mas tu não chegou a jogar não, né? Aí tinha esse jogo passava em rede nacional, em rede aberta. Então não tem mais chororô, não tem mais pranto, não tem mais desespero nenhum. Agora a justiça de Deus se estabeleceu. Agora o fato é que não somente esse texto, como Apocalipse 21, vai dizer que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então no céu haverá um momento de choro. E aí o meu professor, certa ocasião, ele disse isso, esse choro é por dois motivos. O primeiro é quando formos cobrados pelas vidas que negligenciamos. E o segundo é quando Deus mostrar o plano perfeito que Ele tinha para a nossa vida e nós não vivemos. Nós não vivemos. Imagine o choro de Esaú, gente, que trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente, mas mesmo com lágrimas não conseguiu chegar ao arrependimento. Olha que coisa. Então é um lugar de plena paz, a paz haverá, de uma forma total, de uma forma plena, de uma forma suprema, de uma forma absoluta, sem conflitos, sem guerra, sem rumores de guerra, sem ameaça, sair nas ruas, sem pavor, sem desespero, sem temor. Quando eu saio em algumas regiões metropolitanas, eu pego minha habilitação e o cartão de crédito e um de dinheiro e coloco ali. Não levo carteira, é habilitação, cartão de crédito e um dinheirinho ali, pronto. Não levo mais nada, com medo. Vanessa de vez em quando conta essa história, quando estava no seminário, na Iputinga, ali perto da Avenida Caxangá, onde a tia dela morava, e eu na encruzilhada, então pegava 2 ônibus com integração para chegar lá. Só que às vezes eu chegava, já eram as 10 horas da noite no seminário, né? Já era tarde. E a região da gente, a encruzilhada, era uma das mais esquisitas. Eu disse, e agora? O que é que eu fazia? Eu tirava a camisa, quando descia do ônibus, botava, e era um pouco distante, né? Era como daqui no exército, o ônibus parava, eu tinha que caminhar daqui, o exército não, daqui é o Carlina, o colégio de Carlina. Era um pouco, daria o quê? Uns 200, 300 metros. Eu sei que eu tirava a camisa, botava no ombro e saía assim.
Dando uma de doido, eu nasci na tipo O, gente. Botava no ombro e saía. Aí passava pelos malucos bebendo. E aí, beleza? Saía, rapaz. Eu me fingia igual a eles, né? Igual a Paulo, quando era grego, me fingia de grego para ganhar os gregos. E saía desse jeito porque tinha medo. Tinha medo de ser assaltado. E quantos amigos meus, quando eu cheguei no seminário, tinha um rapaz chamado Leôncio, que um bandido entrou no seminário e ele cometeu a besteira, tá, gente? Quando o bandido entrou no seminário para roubar a secretaria, lá o pastor Rodolfo viu a secretaria bem na frente, ele chegou e disse, está repreendido, e o bandido saindo. Ele está repreendido e indo para cima do bandido. Está repreendido, o camarada atirou. E ele ficou com a deficiência até hoje. Quando eu cheguei lá, ele andava de cadeira de roda, hoje anda de muletas. É um sofrimento triste, foi a vida de Leôncio. Mas a gente chegou lá diante dessa realidade, perigoso. Então no céu não haverá isso. Imagine, você está morando em um lugar com total segurança. O céu é um lugar de reino perfeito. Olha o que a Bíblia lhe diz. Apocalipse 22, 3. Um lugar, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. É isso que vamos fazer no céu, servir a Deus. Mas veja bem, e ali nunca mais haverá maldição, nenhum tipo de maldição. Talvez você não acredite nisso, mas existem maldições hereditárias. Estava aqui nessa sala do maternal, com alguns irmãos aqui, Diaconisa Nilde, Januário estava, pastor Rodolfo estava, quando o demônio se manifesta e diz o seguinte: eu matei a bisavó dela, a avó dela, a mãe dela, e vou matar ela. 4 gerações. Foi, pastor? 4 gerações. Lembra, Nilde? Matei a bisavó dela, a avó dela, a mãe dela, e vou matar ela. Ou seja, o que é que a Bíblia diz? A maldição alcançará, está lá em Êxodo 20, até a 4ª geração. O que o diabo queria, Alessandro, fazer ali, é que a partir da 4ª geração, criar uma nova geração. Agora escuta só, sabe por que tudo isso? Ela vivia no mundão aí, nunca teve problema nenhum, gente. Vivia no mundão, de boa, nunca teve problema nenhum, mas decidiu ser evangélica, aí o diabo veio com tudo. Não, ela me serve. Ela não pode ir, não, ela me serve. E o demônio começava a dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra, Januário? 1, 2, 3. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiquei pensando, orando. Eu pego a Bíblia, vou ler despretensiosamente. Quando eu leio a Bíblia, está lá escrito: e Jesus expulsou uma legião de demônios de Maria Madalena, que era 7. 7 demônios. Está lá. Eu disse, Maria Madalena não, desculpa. É Maria Madalena mesmo. Maria Madalena era a perturbada. 7 demônios. Aí, pastor Rodolfo lembra disso. Depois começou a dizer 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 7. O 5 e o 6 já não estavam. Depois começou a dizer 7. Não, como foi, pastor? Eu sou o 7º. Eu fui pesquisar o 7º nessa hierarquia, é o Beelzebul, o maioral dos demônios. Ele olhou com a cara feia para o pastor Rodolfo, não foi, pastor? Um olhar de intimação terrível. Foi uma experiência que nós tivemos aí forte. E uma pessoa que sofria maldição hereditária. Maldições que existem. Maldições que há, que às vezes a gente não compreende. Lógico que eu creio que a partir de Cristo as maldições são quebradas e tem que viver em Cristo. Não é simplesmente escolher a Cristo, mas viver em Cristo para que as maldições não tenham efeito sobre nós. Mas maldições existem, gente. Existem relacionamentos sendo desfeitos por causa de trabalhos realizados em centro de umbanda, em encruzilhadas. Quando eu vejo uma macumba em uma encruzilhada, eu paro e desmancho aquele negócio. Minha esposa é acostumada a ver isso, lá perto naquela encruzilhada que vai do Colepa, do antigo Colepa, que hoje é o Instituto Federal, para o Baba dos Velhinhos.
A gente sempre vem por ali. Ali é cheio de... Quase toda sexta-feira eu vejo um negócio ali. Paro o carro, oro. Um dia estava lá uma tigela de barro, uma barata em cima, um champanhe, uma rosa e um pão. E um pouquinho de mel. Orei e repreendi a Deus. Mas um dia eu fui acordado de madrugada por um jovem que estava afastado do evangelho. Ele estava andando de moto, viu uma macumba, foi tentar tirar. Gente, ele ficou atormentado. Sabe, atormentado. Eu disse, você é maluco de fazer isso. Fazer isso sem um revestimento, sem uma armadura espiritual. O mal que iria para determinada pessoa vem para você. Vem para você. E aqui para não dar uma de bambambam, quando eu estava lá em Aracaju, eu me perdi ali perto do shopping Jardins. Entrei num lugar. Quando eu entrei num lugar ali, Alessandro, eu vi vários champanhes. Vários champanhes assim derramados. E um negócio no meio, que era uma imagem no meio. Parei o carro, olhei e disse, aí eu não vou não. Aí eu não vou não. Rapaz, era um negócio, Vanessa lembra dessa cena. Estava eu e Vanessa, a gente se perdeu ali, já era tarde, eu olhei aquele negócio. Existem caixas de demônios que só saem com jejum e oração. Eu disse bem assim, olha, eu estou em paz, em comunhão com Deus. Mas eu não estou revestido para entrar nessa batalha agora não. Sério, olhei e disse bem assim, não vou. E era muito. Eu de longe, estendi a mão, orando, repreendendo, mas não fui chutar aquele negócio lá. Enfim, um lugar de reino perfeito, um lugar de comunhão. Eu, João, vi a cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Comunhão com Deus, absoluta agora. Ou seja, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serão o só Deus. Esse é o desejo de Deus, sabe, gente? Tabernáculo com Deus com os homens, pois eles habitará, é habitar com o seu povo. Davi entendeu isso, não foi, Alessandro? Nós estávamos lá na Lagoinha, tabernáculo de Davi, 24 horas de adoração. Davi entendeu isso. Davi entendeu que um dia o verbo ia se tabernacular. E o verbo se tabernaculou. E por isso que ele coloca a oração 24 horas. No tabernáculo de Davi. Isso é muito forte. Oração intensa. E aqui a Bíblia nos mostra que o tabernáculo virá da parte de Deus, e Deus habitará com os homens para sempre. Um lugar de total comunhão. Num lugar de total libertação. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Isso no céu. Então um lugar de total libertação. O que é isso? Cura interior. Não haverá trauma. Não haverá angústia, não haverá fobias, receios, hesitações. Existem tantas doenças crônicas que perturbam as pessoas, que afligem as pessoas. Sabe, pessoas que têm tudo para viverem felizes e em paz, mas estão aí com depressão. Tem, sabe, agonias mais profundas. E a Bíblia nos diz que será um lugar de total libertação interna e externa. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Por fim, é um lugar de renovação total, e a Bíblia nos diz em Apocalipse 21, versículo 1: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O céu é um lugar da renovação total. E agora, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Como diz o texto, e vi um novo céu. Que já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
tudo se fez novo. Esse texto vai dizer bem assim: e aquele que renova todas as coisas, que é Cristo, com o seu poder vai renovar tudo. Simplesmente renovar tudo. Gente, quero concluir aqui dizendo algo. Existem 3 céus na Bíblia. 3 tipos de céu. O primeiro céu é o céu atmosférico. É o céu onde se encontram as nuvens. Esse é o céu que nós conseguimos ver a olho nu. O segundo céu é o céu astronômico. É o céu onde nós sabemos que existem os astros, conforme a ciência hoje explica. Estamos em um universo que tem 100 bilhões de galáxias. Estamos em uma galáxia chamada Via Láctea, onde existem 100 bilhões de estrelas. Vivemos em um minúsculo planeta chamado Terra. Esse é o céu astronômico. É onde estão os astros. E agora existe o terceiro céu, onde nenhum equipamento, por mais tecnológico, sofisticado que seja, consegue sequer se aproximar desse lugar. Onde os homens podem construir torres de Babel à vontade, por meio de satélite, por meio de naves espaciais, e última tecnologia, jamais poderão se aproximar desse lugar. Eu conversando com um biólogo, amigo meu, ele disse: pastor, por que esse exagero? Porque você tem noção do que é isso? Um universo com 100 bilhões de galáxias, o Sol, que é enorme, uma estrela de quinta grandeza, simplesmente desaparece diante de outras estrelas que existem no universo. Ele disse assim: por que, pastor, isso? Eu disse: está escrito, Salmo 19, versículo 1. Leia aí. Ele abre a Bíblia e lê: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras feitas por suas mãos. Ou seja, Deus fez o universo tão grande para mostrar ao mundo que ele realmente é exagerado. Absurdamente exagerado, que Deus é grande. É grande, 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 meu irmão. Maior do que nós possamos imaginar. Enorme é o nosso Deus. E o terceiro céu é esse lugar onde Deus está. Esses são os 3 tipos de céu. Agora, uma boa notícia para assim concluirmos de fato sobre esse tema: o céu é um lugar real. Um teólogo chamado Agostinho, ele definiu 3 fases da história da humanidade. A primeira, a fase de Adão, antes de Adão, que dizia o seguinte: podia não pecar. Adão, no seu livre-arbítrio, ele podia não pecar. No entanto, ele fez uma escolha. E ele escolheu o quê? Pecar. Podia não pecar, mas ele escolheu pecar. Depois de Adão, até o último homem que ainda há de nascer e de existir, a partir daí a regra muda. Não pode não pecar. Não pode não pecar. Ou seja, vamos pecar de todo jeito. Os irmãos estão entendendo? Não pode não pecar. Vamos pecar por atos, pensamentos, por palavras. E como já disse alguém, pecamos porque somos pecadores e não somos pecadores porque pecamos. Deu para entender? É uma questão de essência, é uma questão da nossa natureza. A semente foi contaminada. Por isso que Davi diz no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não está falando da relação conjugal que os seus pais tiveram para que ele viesse a nascer. Ele está falando da semente de Adão que se proliferou e agora nós herdamos essa natureza caída, essa maldição sobre as nossas vidas. Então a segunda fase é: não podemos não pecar. Então, por mais que você se esforce, você vai estar pecando. Lógico que você não vai estar compactuando com a promiscuidade da natureza pecaminosa. É diferente. Totalmente diferente. Mas até a Bíblia nos põe até limite: não seja demasiadamente justo. Os fariseus daquela época pecavam porque queriam ser mais santo do que o Espírito Santo. Criou um legalismo, um moralismo
se sentia superior aos demais. É uma religiosidade doentia que não é sadia. Então, nós vamos pecar. A realidade é essa, por pensamentos, por palavras, por ações, por comportamento, por omissões, vamos pecar. Então, vamos lá, recapitulando, a primeira fase qual era? Podia não pecar. Segunda fase é, não pode não pecar. E agora, quando Jesus vier e aos céus nos levar para viver ao seu lado, aí sim, chegará a terceira fase, que é essa que nós aguardamos. Não pode pecar. Amém? Lá no céu não haverá transgressão, não haverá iniquidade, não haverá pecado, não haverá maldição nenhuma, porque tudo se fez novo e permanecerá novo para todos sempre. Amém? Vamos nos colocar em pé. É para esse lugar que eu vou, é para esse lugar que eu quero ir, é nesse lugar que eu quero estar, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa manhã, onde temos a oportunidade e o privilégio de ouvirmos a tua palavra e aprendermos mais e mais com os teus ensinamentos. Desperta em nós o verdadeiro anseio de vivermos no céu, na consciência que a nossa cidadania celestial não é terrena, simplesmente terrena. Que o nosso objetivo maior é nos encontrarmos contigo nos ares e ao teu lado vivermos para todo sempre na pátria celestial prometida àqueles que amam a tua vinda. Por isso, a minha oração nessa manhã é que o nosso coração esteja ardendo como aquelas noivas prudentes que permitiram que a chama não se extinguisse, mas deixaram em todo tempo a lamparina acesa, na certeza que a qualquer momento o noivo há de vir. Portanto, ó Deus, que viemos ter essa consciência para conservarmos o azeite, na certeza que aquele que prometeu virá e não tardará, e quando ele vier, estaremos com ele para sempre, para sempre, para sempre. Abençoa-nos, ó Deus, para que venhamos anunciar este evangelho de cura, de milagre, de salvação e de salvação eterna. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.